Meu nome é Ruth e eu faço a apresentação de um trabalho de autoria da Iata Eleutério Moreira de Souza e minha sobre a sífilis, um estudo sobre a sua incidência no município de Ponte Nova, Minas Gerais. A sífilis é uma das doenças sexualmente transmissíveis, as quais constituem grave problema de saúde pública. A sífilis, incluída nessa categoria, foi uma doença descoberta em 1905 e é causada pela bactéria Treponema pálido. Trata-se de uma infecção sistêmica de evolução crônica, cuja transmissão pode ocorrer por via sexual ou também verticalmente. É classificada como sífilis primária, secundária e terciária, conforme suas manifestações clínicas e período de aparecimento no organismo. A sífilis primária normalmente aparece sob a forma de um cancro único, às vezes mais de um, no órgão onde houve introdução do agente infeccioso, normalmente órgãos sexuais. A sífilis secundária pode ocorrer cerca de 10 até 90 dias após a sífilis primária, após a remissão dessa. A sífilis secundária normalmente ocorre por meio de lesões na palma das mãos, na planta dos pés, também pode ocorrer lesões na garganta e normalmente ocorre uma remissão da sífilis secundária, a qual pode evoluir para terciária após um período de latência, sendo a sífilis terciária de ocorrência com comprometimento de órgãos como cérebro, nervos, sistema cardiovascular. Esse slide apresenta a situação epidemiológica de sífilis no Brasil de 2010 a 2017. Nós podemos perceber que houve uma grande evolução em todos os casos, tanto da sífilis adquirida como congênita ou gestacional. E devido a esse crescimento constante do número de casos de sífilis no Brasil e a morbimortalidade associada a essa doença, inclusive os neonatos, é importante o estudo da ocorrência e da distribuição local da patologia para melhor planejamento das ações de saúde, para a identificação de grupos prioritários, grupos em que a incidência é maior. Por isso, esse trabalho objetivo, uma revisão literária da sífilis, a coleta e análise de dados referentes à incidência da mesma no município de Ponte Nova de 2008 a 2018. Com isso, demonstra a importância do conhecimento da forma como a patologia se distribui na população local. Para o alcance desses objetivos, usamos como metodologia uma revisão bibliográfica em artigos, livros, revistas e outras publicações de base de dados, como Cielo, Google Acadêmico, sites do Ministério da Saúde, biblioteca da própria faculdade, onde uma das autoras é vinculada, e ainda uma coleta de dados secundários por meio de pesquisas e relatórios do SINAM, que é o Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação, em que se buscou o número de casos notificados e confirmados da patologia e sua estratificação por gênero, faixa etária, sexo e ocorrência na gravidez, e ainda procedeu-se a cálculo de incidência da sífilis conforme orientações do site do CONAS. Com relação ao município de Ponte Nova, percebe-se no período em análise que houve uma evolução grande no número de casos notificados da sífilis adquirida, consequentemente de sua incidência, saltando de 0,16 casos para cada 10 mil habitantes em 2013 para 4,19 casos para cada 10 mil habitantes em 2018. Com isso, percebe-se que houve um aumento bem grande do número de casos de sífilis adquirida. Apesar de se objetivar a coleta de dados a partir de 2008, houve apenas a possibilidade de obtê-los a partir de 2013. O gráfico aqui apresentado mostra essa evolução. E aqui nós temos uma tabela com estratificação segundo sexo, que evidencia que do número de casos, a maior incidência ocorre no sexo masculino nesse município. Esse aumento no número de casos de sífilis adquirida pode ser atribuído a fatores como falta de prevenção, ao fato da sífilis passar a ser uma doença de notificação compulsória em 2010 e também com relação ao desabastecimento da penicilina, que é o tratamento de escolha. A tabela 4 nos mostra o número de casos notificados em gestantes
e a incidência da patologia nesse mesmo grupo, no período de estudo, mostra uma redução no número de casos notificados, mantendo-se constante o número de um caso para cada ano, de 2016 a 2018. Quando comparado a outros autores, o observado em Ponte Nova mostra poucos casos de sífilis, e esse decréscimo pode ser reflexo de ações positivas no nível de atenção primária à saúde no município, com boa cobertura da população com serviços, promoção à saúde, diagnóstico e tratamento dos casos e seus contatos, ou ainda a possibilidade de subnotificação dos casos. Em relação à sífilis congênita, percebe-se também um decréscimo, entretanto, o número de notificações não coincide nos anos de 2016 e 2017 com as notificações em gestantes, como mostra o gráfico 2. Essas diferenças podem ser devidas à subnotificação de casos de gestantes nos anos de 2016 e 2017 e notificações dos casos de sífilis em gestantes como sífilis adquiridos, ou ainda no critério de definição dos casos, que foi alterado em 2017. Como conclusão, temos que a sífilis adquirida apresentou um crescimento constante, destacando-se o ano 2018 com predominância na população masculina e faixa etária 20 a 29 anos, havendo decréscimo dos casos de gestantes e neonatos e sífilis congênita. Os resultados são importantes para se analisar a situação epidemiológica do município com relação à frequência e distribuição da doença, mostrando que a incidência de sífilis aumentou, tem como grupo de maior risco a população masculina numa faixa etária de 20 a 29 anos, fomentando o melhor planejamento das ações para esse público. Nossas referências bibliográficas. Obrigada.